boa tarde. Nós estamos aqui hoje para falar sobre um fenômeno bastante importante, né, para o nosso meio, para a nossa comunicação e para a nossa proteção, para a nossa vida em geral, que são, né, os sons. O som, ele, por incrível que pareça, ele é uma onda. É uma onda. Professor, como é a onda do mar? É parecido com a onda do mar, sim, o mecanismo. A gente não vê. Desculpa. A gente não vê. No entanto, a gente escuta através dessas vibrações. A vibração da matéria. Por exemplo, as nossas cordas vocais, elas vibram em uma frequência que essa vibração vai reverberar no ar, ela vai sair no ar e vai vibrando todas as moléculas e átomos que estão no caminho até chegar no ouvido meu e no ouvido das outras pessoas, quando o nosso ouvido funciona perfeitamente. Essa vibração vai vibrar o tímpano lá da pessoa e essa vibração no tímpano vai subir até o cérebro e o cérebro vai criar essa informação através da vibração sentida pelo tímpano. Os sons, eles são harmônicos e não harmônicos. Harmônicos são quando todos esses sons estão na mesma frequência, eles estão vibrando na mesma frequência. E não harmônicos é quando existe uma mistura dessas vibrações, uma vibração, por exemplo, de muita energia junto com uma vibração de menor energia. Simples. Não se apeguem muito a essa questão de vibrações de alta energia e baixa energia. Certo? Então, nós vamos estudar essa aplicação nos instrumentos musicais, por exemplo. No caso, nós temos 4 tipos de instrumentos musicais. Existem os instrumentos musicais de sopro, aqueles que a gente vai soprar em um tubo e aquele sopro, dependendo do caminho que o tubo faz, ele vai gerar um tipo de vibração e vai gerar um som. Por exemplo, a corneta, o trombone, são instrumentos de sopro. Existem os instrumentos de corda, que são, por exemplo, harpa, violão, violoncelo, e eles emitem som através da vibração também, mas só que das cordas. A corda vibra, essa vibração que a corda promove vai levar o som até a vibração, vai levar essa vibração até o tímpano da pessoa, e esse tímpano vai vibrar e essa vibração vai gerar uma informação para o cérebro fazer essa leitura. Nós também temos os instrumentos eletrônicos, por exemplo, que usam um computador, que usam um centro de processamento, que tem um computador na realidade dentro deles, que é, por exemplo, o teclado, né? E tem outros instrumentos eletrônicos, mas que me fugiram à cabeça agora, mas o exemplo mais é o teclado. O teclado, ele vai gerar um som eletrônico, informação eletrônica, essa informação eletrônica manda para um aparelho de som, o aparelho de som vai vibrar e essa vibração vai chegar no nosso tímpano e o tímpano vai mandar essa vibração para o cérebro, gerando informação para o nosso cérebro fazer a leitura. E o quarto e última classificação de instrumentos, nós vamos falar dos instrumentos de percussão. Tem uma pessoa aqui dessa turma que é um cara bastante assíduo, que ele está ficando famoso com um instrumento de percussão. Instrumentos de percussão, vamos explicar o que é. São aqueles instrumentos que a gente precisa bater em alguma coisa, que tem uma película que a gente bate, e essa batida nessa película vai gerar um som que vai vibrar moléculas que estão no ar, e essa vibração chega até o nosso tímpano e o tímpano gera uma informação para o cérebro ler. Isso é o que a gente escuta. Por exemplo, a zabumba, né?
A gente tem o nosso colega Ariel, que é um zabumbeiro aí. Então, a zabumba é um instrumento de percussão, porque ela tem uma película onde você bate e essa batida vai gerar um som. Um instrumento de percussão. Mas existem outros instrumentos de percussão, por exemplo, tarol, atabaques, que a gente chama, são os nomes populares que a gente chama, né? Tambor, entre outros. Nós também temos uma observação a fazer, porque quando eu falei lá no começo sobre comunicação, nós temos a voz humana, né? A voz humana é um instrumento de comunicação que vibra, tem que ter vibração para que o outro receba no tímpano e o tímpano gere uma informação para o cérebro fazer a leitura, né? O nosso aparelho fonador, o nome é aparelho fonador, é um conjunto de órgãos que nós temos que vibram, que ajudam a levar essa vibração para fora do nosso corpo para que o outro comunique, né? A gente consiga se comunicar. Por exemplo, o ser humano, o instrumento principal de geração de som é as cordas vocais, né? Que é um instrumento elástico, um tecido elástico que está muito próximo da laringe. E ele vai vibrando, à medida que ele vibra, vão sendo criadas as palavras, né? Então, a boca, a língua, os dentes, a gengiva, o céu da boca, todos esses são ferramentas que a gente tem compõem o aparelho fonador. Aparelho fonador, né? A garganta e a tireoide também, acho que deve estar fazendo parte do sistema. Então, a comunicação nos seres humanos a gente usa para a voz, né? A gente usa para se comunicar, para pedir, para se comunicar com o mundo exterior. Os animais também têm um aparelho fonador, só que muitos deles, sua grande maioria, eles emitem sons para se proteger, emitem sons para avisar que está acontecendo alguma coisa ruim aos outros animais da mesma raça. Mas também nós temos uns casos particulares, né? Um caso particular, por exemplo, o papagaio. Alguns papagaios eles conseguem repetir sons que os humanos reproduzem, né? Esses aí, mas não são eles não têm a capacidade de estar um pensamento tão organizado, mas eles apenas repetem, eles não têm tanta autonomia como nós, de criarmos o que a gente vai falar, entender, querer montar uma frase sozinho, eles não conseguem montar uma frase, né, pensando, eles só conseguem repetir o que eles escutam. A aula de hoje é isso. Aí agora a gente vai para a atividade, que eu vou gravar a tela para mostrar a vocês. Pessoal, nós temos aqui a nossa atividade. Opa! Nós temos aqui a nossa atividade. Temos o primeiro quesito, né? Que é aqui o testando os seus conhecimentos. Nós temos perguntas bastante simples, né? Sobre o conteúdo que a gente acabou de ver, né? Na letra A, o que produz sons. Letra B, de que fatores dependem o som. E letra C, como é produzida a voz humana. Todas as três questões são relacionadas, né? E são bastante simples de a gente resolver. Nós temos aqui o segundo quesito. Observe a figura e responda onde se localizam as cordas vocais. Nós temos aqui, ó, o esquema e nós vamos ver aqui onde é que se localiza. Vocês vão fazer um círculo onde se localizam as cordas vocais. Agora nós temos a segunda parte da atividade, né, que é o terceiro quesito. Como podemos classificar os instrumentos musicais?
O ar é soprado por um tubo. Aí você vai dizer que tipo de instrumento é esse. É instrumento eletrônico, é instrumento de corda, é instrumento de percussão. Aí você vai colocar essa classificação. O som produzido por vibrações geradas por eletricidade, aí você vai classificar também. Mesma coisa o som produzido pelo impacto de dois corpos, também tem lá na anotação. O som produzido pela vibração das cordas, também você pode classificar aí, de forma bem simples. Aí nós temos, quarto, pesquise, recorte e cole no seu caderno figuras de instrumentos musicais. Identifique-os quanto ao tipo. Essa atividade vocês podem fazer no caderno de ciências. Podem não, vão fazer lá no caderno de ciências. Essa anotação vai ficar para vocês, certo? Vou registrar no caderno de vocês. No quinto quesito, ele solicita que você veja as fotos dos animais e responda de que maneira os animais das fotos produzem sons. Aí nós temos essa primeira imagem, né? Aí são as aves. Aí vocês vão vir aqui o grilo, o sapo. Aí o que é que vocês vão fazer? Essas três fotos vocês vão descrever aqui nessas linhas como cada um deles produz o seu som. Bem simples, é bastante simples. Então nós terminamos por aqui. Muito obrigado a todos, um grande abraço e espero que todos estejam bem.